Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre os 49ers e essa primeira semana, digamos assim, do training camp, tá? Temos algumas novidades interessantes de alguns jogadores. Vamos falar aqui para você, só ajeitar um pouquinho a câmera aqui, tá? É o seguinte, incrivelmente, o Rick Pearsall treinou, isso mesmo, saiu do pup list. Lembre-se, a pup list ele tem que ficar 4 semanas no momento da primeira semana da temporada regular. Semana 1 da temporada regular tem que ficar 4 semanas sem jogar. Agora, no training camp não é bem assim antes da pré-temporada. Ele tem que estar ali antes de começar o primeiro jogo da primeira semana. Ele saiu, tinha o posterior da coxa lesionado, treinou normalmente, treinou até bem, tá? Treinou até bem no training camp. Foi uma grata surpresa. Outra grata surpresa foram os dois QBs, tá? O Brock não treinou essa semana, teve uma semana que ele não treinou, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia 27. Teve um dia que ele não treinou por questões particulares, parece que a esposa está grávida, alguma coisa assim, mas nada de excepcional. Treinou muito bem. Teve até uma entrevista do George Kittle, que perguntou, mas George, ele joga a bola, ele tem os interceptações durante o treino, e o George foi interessante porque ele teve a mesma interpretação que eu. Falei, não, cara, no treino ele tem que forçar o passe, gritar, chamar atenção, forçar mesmo as bolas para que os recebedores corram atrás e briguem ali. No jogo, ele é um pouco mais seguro. E ele tem razão, tá? Eu acho que o George Kittle tem razão. Eu não sou daquelas pessoas mais preocupadas com as interceptações que o Brock tem lançado durante o training camp. Tem gente que se preocupa, sinceramente, para mim não faz nenhuma diferença. Eu acho que o cara tem que treinar, tem que ver como é que está o recebedor, as lesões. Então, treino é treino, jogo é jogo. A gente conhece isso já há muitos anos. Então, não vejo isso como um grande problema, não. Esqueçam isso aí, tá bom? Outra coisa também que eu acho que a gente poderia ter um pouquinho mais como é que chama? De preocupação era com os cornerbacks. Os cornerbacks, cara, a secundária tá com problema. Embora, o que aconteceu? O Renaldo Green, que é o segundo anista, ele teve também uma lesão na posterior da coxa e começa a abrir um alerta. Quantas lesões de posterior da coxa? Será que eles não estão fazendo um aquecimento adequado? Não sei, isso foi levantado essa semana pelos insiders de lá, porque são muitas lesões repetidas em vários jogadores. Vamos ver. De qualquer maneira, dois jogadores se destacaram nesse treino, que foi o Darrell Luther Jr., que era um bom jogador talentoso, ele faz umas cagadas às vezes, mas vamos ver se esse ano ele vai bem. E o Jacob, deixa eu pegar o nome dele, é o Jacob Robinson. Jacob Robinson, que é um cornerback, undrafted free agent, que ele veio de BYU, que é um bom programa, tá? Um BYU é um bom programa, o programa cresceu nos últimos anos. E ele era capitão do time. E inclusive eu não sei porque esse rapaz não foi draftado, tá? Eu fui olhar os números dele, são muito bons. Ele era o capitão do BYU, fez boas jogadas. Esse cara não passa nos waivers para os practice squad. Ele e mais um outro jogador que nós vamos falar em seguida, tá? O que acontece? Você tem um número grande de jogadores agora no training camp, você dispensa para ficar com 53. É esse você faz o que ele chama de waiver. Ou seja, você libera o contrato, se alguém quiser pegar, ele pega esse contrato e faz o contrato do jogador. Normal, tá? Faz ali o contrato do jogador. E depois, se não passou, você recontrata ele para o time de treino, o Practice Squad, que você pode ter mais de 17 jogadores. Esse jogador é o tipo de jogador, ele e o Isaiah Neyor, que é o outro jogador que eu vou falar, mas ele é o wide receiver, ele veio de Nebraska, são dois jogadores de Practice Squad, só que eles estão muito bem. Embora um pouquinho cruz ainda e tudo mais, cara, eles não vão passar pelos waivers. Alguém vai pegar eles e você vai acabar perdendo esse jogador no Practice Squad. Significa o quê? Que provavelmente eles vão ter que fazer parte dos 53 jogadores de elenco. Então, Jacob Robinson e o Isaiah Neyor. O Isaiah Neyor, o Kyle Shanahan adorou ele e adorou. É um jogador assim que ele gostou muito. E por que ele gostou muito? Não só ele, tá? O George Kittle fez vários elogios a também a Isaiah Neyor. O acontece? Ele é muito bom de rota, veloz, bom de passos, né? De captar, receber passos contestados. E durante o training camp, ele treinou com os titulares, é claro, tinha vários jogadores lesionados e tudo mais,
Mas, todavia, entretanto, o Kyle Shanahan pegou um shot, como eles chamam, né? Uma jogada de 40 jardas. Deu um passe de 40 jardas para ele pegar e normalmente, pelo menos quem estava lá assistindo o training camp, quem está acostumado a assistir o training camp, né, todo ano, diz que isso não é comum, que ele faça isso com os calouros, tá? Então, isso é uma coisa que chamou a atenção ali. Além do que, outros jogadores, claro, lesionados, veja bem, a pessoa tem que aproveitar a oportunidade que tem, o Isaiah Neil está pegando as oportunidades dele, tá? Demarcus Robinson vai ficar suspenso alguns jogos, tá? Jacob Cowan, que é do segundo ano, lesionou a posterior da coxa, então a Isaiah Neil tem a sua oportunidade e ele tem que agarrar, cara. É como o Puka Nacua no Rams. Teve a oportunidade, agarrou, boa sorte para ele, boa sorte a Isaiah Neil. E o Jacob Robinson também, boa sorte para ele, porque com a lesão do Renato Green, abre uma possibilidade ali e um jogador que pode chegar como undrafted free agent. Quem chamou atenção também positivamente foram os QBs. Mas antes de falar dos QBs, vamos falar dos safeties. Safety tá um problema, tá? Jerry Brown melhorou um pouquinho, mas ele é um pouco mais físico, é melhor no jogo corrido, embora tenha pego uma interceptação no treino. Cara, ele na cobertura tá deixando a desejar. Aí o Jason Pinnock, não, o Jason Pinnock vai resolver, cara. Teve umas falhas ali de cobertura, é um jogador que tá capengando. Eu acho que vale a pena, continuo advogando pela contratação de um safety experiência com o Justin Simmons aí ainda no mercado. Jogador para a gente ver, tá? Vamos falar então sobre vamos falar ainda sobre eu vou falar do QB1, não se preocupe não, tá? Porque tem uma novidade muito boa para quem é torcedor dos 49ers. Mas eu quero falar do Luke Farrell. Luke Farrell é o tight end reserva, que é um dos principais contratados nessa intertemporada, tá? Um free agent contratado. Sim, São Francisco precisava de um outro tight end. Tem o Mason Pline, que tem treinado bem, foi um draft free agent ano passado, melhorou bastante, mas não se sabe se ele tem condições de jogo. E aí eles queriam um blocking tight end, um tight end para bloquear. Eu não gosto desse termo, porque eu acho que tight end é uma posição que bloqueia e recebe passe. Se o cara só recebe passe, ele não é um tight end completo. E se ele só bloqueia, não é um tight end completo. Então é mais ou menos isso que aconteceu com o Luke Farrell. O Luke Farrell não pegou um único passe no training camp até agora. Não pegou nenhum único passe. Isso chama atenção para um tight end. Por quê? Porque na hora do jogo, cara, todo mundo sabe que ele não vai receber nenhuma bola. Então ele é um cara que está lá para bloquear. Se você quer um cara a mais só para bloquear, cara, tem time que usa um outro jogador de linha ofensiva. Talvez seja melhor do que ter um tight end só para isso. Eu começo a achar que se você tiver um bom jogador de linha ofensiva, é melhor porque ele acaba sendo mais versátil na hora dos bloqueios, consegue bloquear um jogador mais forte. Não sei. Eu acho que o Caio tem que repensar essa questão do Luke Farrell, até porque o próprio Mason Pline, como eu falei que era do ano passado, que era um draft do ano passado, melhorou bastante e pegou algumas bolas durante o training camp, tá? Os QBs foram muito bem, mas muito bem mesmo. Apesar do Brock no primeiro dia ter lançado uma interceptação, depois ele tem sido muito, muito, muito bom. Tem forçado aquelas bolas mesmo, como ele sempre faz, mas tem ido muito bem. E quem tem ido muito bem também é o Mac Jones. Isso mesmo. Mac Jones tem ido muito bem. Claro, o Brock já mostrou que é melhor do que ele. Brock é melhor do que ele. Cara, esqueça. Só que o Mac Jones mostrou que pode jogar sim e que São Francisco pode ganhar alguns jogos com ele. Porque o reserva precisa jogar bem. Tem que ter um nível para que possa ganhar jogos. Tá? O time é todo montado, o reserva tem que entrar e tem que ganhar jogos. E é isso que eu acho que vai acontecer com o Mac Jones, tá? E além do que, não é uma coisa ruim que o Mac Jones possa ganhar jogos, porque ele terminando o contrato dele, sendo contratado com uma outra equipe, ganha-se uma pique compensatória por ele, que o São Francisco sempre faz isso, tá? Eu estou esperando aqui sair a previsão de quantos piques compensatórios o São Francisco vai ter o ano que vem. Parece que são 3, mas acho que deve sair mais uma. Por quê? Porque os analistas da CBS não fizeram a computação com o Hufanga e com o Dre Greenlaw, que foram para Denver. Então eles não colocaram ali ainda na equação. Claro, a fórmula da NFL, ninguém sabe, então é uma especulação que sejam 3
por enquanto, tá bom? No mais, não tivemos grandes novidades, não só, graças a Deus, todo mundo saudável, McCaffrey saudável, Trent Williams saudável, todo mundo com boas condições assim de jogar sem lesões maiores, a não ser os jogadores que a gente já sabia que eram jogadores que já estavam lesionados, tá bom? É isso aí, gente. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço a todos.